Se os seus alunos estão com dificuldade de aprender multiplicação, eu vou agora te ensinar uma estratégia que certamente vai facilitar e muito a compreensão deles. Vem comigo! Muito bem! Estamos aqui hoje para falar sobre ensino da multiplicação através do concreto. É isso mesmo, já falei em outros vídeos aqui, se tu tá acostumado a me acompanhar já sabe que eu sempre costumo usar a frase que não existe matemática sem material concreto. Como a matemática é abstrata, a gente trabalha com quantidades, é muito importante que a gente materialize esse abstrato, para que a criança possa compreender quais são os processos que estão acontecendo ali. Já temos vídeo aqui sobre como ensinar adição e subtração com material dourado. Então eu vou poupar vocês de compreender como é que funciona esse material aqui, porque a gente já tem vídeo sobre isso. Clica lá para assistir se tu ainda não conhece material dourado. E vamos já partir para a parte prática, sobre como ensinar multiplicação através do concreto, através do material dourado. Quero já deixar claro aqui que a gente pode usar outros tipos de material, o ábaco, outros materiais estruturados para matemática, assim como também representação através de desenhos e outros, mas eu sou muito apegada ao material dourado porque eu realmente acho que ele é um dos mais potentes para desenvolver o sistema de numeração decimal e outros conceitos que acabam entrando aqui junto da aritmética. Então, eu sempre acabo utilizando ele, sou bem apegada nele, porque eu realmente acho que ele é o mais eficiente. Testado e comprovado dentro das minhas salas de aula e também nas minhas aulas particulares, tá bom? Então, vamos lá! Eu vou mostrar para vocês dois tipos de multiplicação para a gente representar aqui com material e que vai facilitar a compreensão das crianças. Vou mostrar primeiro uma que não vai necessitar de reagrupamento e depois vou mostrar uma que vai precisar, tá? Vamos até usar os mesmos números ali, só mudando o multiplicador para que vocês possam compreender melhor e levar para as salas de aula de vocês. Então, vem comigo aqui. Então, vamos começar aqui com 12 vezes 3, tá? Claro, gente, que vocês vão poder utilizar conforme vocês estiverem ensinando para as crianças. Se vocês estiverem ainda só lá na tabuada, até o 9, até o 10, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu estou usando um número um pouquinho maior aqui e também quem quiser usar ainda números maiores, na casa das centenas, dos milhares, perfeito. Continua a mesma estratégia, tá? A gente só vai adaptar. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de um cálculo assim, a gente sempre lê o algoritmo de baixo para cima, tá? Então, a gente lê 3 vezes o 12, tá? A gente não está fazendo... Se tu não viu esse vídeo ainda sobre a diferença da tabuada e do dobro, vai lá para assistir. A gente não lê, quando a gente está lendo o cálculo armado de pé, a gente não lê de cima para baixo, tá? Não é 12 vezes o número 3. É 3 vezes o 12. Isso significa que eu tenho que representar 3 vezes o número 12. Então, olha só. Aqui eu tenho uma representação do 12. Aqui eu tenho 2 vezes o 12. E aqui eu tenho 3 vezes o 12. Muito bem, representei 3 vezes o número 12. Agora eu posso partir para o meu cálculo armado, ó. Eu tenho 3 vezes 2 unidades. Vamos até colocar aqui em cima, ó. Isso aqui ajuda as crianças também. Dezena, unidade. Eu tenho 3 vezes 2 unidades. Muito bem. Então, 3 vezes 2 unidades me dá 6. Aqui, ó. Vamos deixar no cantinho. E aqui, 3 vezes uma dezena. Ou seja, 3 vezes o 10. Eu tenho aqui 3 vezes o 10. Ó, que dá 3. Certo? Então, o resultado de 3 vezes 12 deu 36. Perfeito aqui também representado pelo nosso material. Certo, gente? Então, quando a gente está falando de ensinar o algoritmo para as crianças, a gente não pode simplesmente ir lá para o quadro colocar 3 vezes o 12 e ficar lá na lousa fazendo loucamente
os algoritmos, os cálculos armados um atrás do outro. É importante a gente mostrar essa representação do que está acontecendo dentro desse cálculo para que a criança possa compreender e chegar no resultado com mais sucesso. Agora a gente vai dificultar um pouquinho esse cálculo aqui para ver como é que fica quando a gente vai precisar fazer um reagrupamento. Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês um cálculo um pouquinho mais difícil também com o número 12, que vai precisar desse reagrupamento. A gente vai fazer 12 vezes o 5, tá? Então, vem comigo aqui de novo. Muito bem, então vamos para a próxima aqui. Agora a gente tem 5 vezes o 12. Vamos representar 5 vezes o número 12 aqui no nosso quadro, da nossa lousa. Nossa mini lousa, né? Representamos aqui 5 vezes o 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem que fazer 5 vezes as duas unidades, que estão aqui, ó. 5 vezes o 2. Só que o que acontece aqui? Eu tenho 10 unidades. E aí, nós já aprendemos, as crianças dessa faixa etária já aprenderam que elas não podem ficar com 10 unidades soltas. Elas precisam trocar essas 10 unidades soltas aqui por uma dezena, certo? Então, elas vão fazer essa troca. Vou deixar 10 unidades e vou ficar com uma dezena. Perfeito. Então, o que aconteceu nesse meu cálculo? Eu estou com 0 unidades. Eu fiquei com nenhuma unidade. Só que eu ganhei uma dezena. Eu troquei. Então, vejam, gente, que se a gente vai para o quadro e a lousa, né? E a gente coloca lá, fica o 0 e sobe o 1. As crianças não entendem isso se elas não enxergarem o que está acontecendo. E aqui eu acabei de mostrar para vocês o que acontece, vocês precisam mostrar para elas. Houve um reagrupamento, porque 5 vezes 2 unidades vai dar 10 unidades. E eu não posso ficar com 10 unidades, porque isso é uma dezena. Então, eu fiquei com 0 unidades, ó, subiram as minhas unidades daqui e eu transformei lá em uma dezena. E agora, 5 vezes o 1, eu tenho aqui. 5 vezes uma dezena, né? 5 vezes 10, então eu tenho 50. E aí eu ainda tenho aquela uma dezena que eu fiz o reagrupamento. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Por isso, o meu resultado de 5 vezes 12 deu 60. Então, gente, hoje eu mostrei aqui para vocês a importância da gente usar qualquer material concreto, mas com muito potencial material dourado, para ensinar a multiplicação, para mostrar o processo que está acontecendo dentro deste cálculo, deste algoritmo. A mesma coisa vocês podem fazer se for multiplicação por 2 dígitos, por 3 dígitos, se for centenas, milhares, não tem problema. Inclusive, daí com números maiores as crianças podem fazer em grupo, porque daí vão ter um material mais completo, né, de centenas, de milhares aqui com material dourado, tá bem? Então, eu espero que vocês utilizem essa dica na sala de aula de vocês e parem de ensinar matemática de uma forma mecânica, dessa forma sem sentido, que vai lá para o quadro e fala esse monte de coisa, sobe 1, deixa o 0, vai, volta, que as crianças ficam maluquinhas sem entender. Então, eu espero que vocês peguem essas dicas, levem para a sala de aula, me conte aqui nos comentários se fez sentido. Se tu quer mais dicas como essas, dicas práticas de como descomplicar a matemática na tua sala de aula, eu indico fortemente que tu conheça o MAP, o Matemática na Prática. Então, se tu quer conhecer esse curso, conhecer várias outras professoras que estão levando essa diferença para dentro da sala de aula e saber como tu pode potencializar a aprendizagem dos teus alunos no ensino dos números, eu te sugiro que tu clique no botão aqui de baixo e venha conhecer o MAP, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!